No vídeo anterior começamos a estudar a segunda visão do livro de Apocalipse e estudamos a primeira parte, que nos conta o que estava acontecendo no céu. Ali tivemos uma visão mais ampla do lugar santo, no santuário celestial, do que a que havíamos visto na primeira visão. Na primeira visão, vimos Cristo caminhando entre os candelabros que representam a igreja, e nesta segunda visão, vemos Cristo agora diante do trono do Pai. A primeira visão de Cristo entre os candelabros, que representa a atenção e o cuidado, que Cristo do céu tem pela sua igreja, aqui na terra, é paralela a esta segunda visão, de Cristo se apresentando diante do Pai, após ter garantido a nossa salvação, e para que possamos receber todas as dádivas, e os dons perfeitos que o Pai tem para nos dar. O que a primeira visão representa, e o que a segunda representa, são obras simultâneas. Cada uma nos mostra a parte da obra que Cristo se referiu, quando disse que iria preparar um lugar para nós. Esse trabalho é o que chamamos de contínuo. Também no vídeo anterior estudamos o plano do santuário, e vimos que Deus tem um trono no lugar santo, ao norte, e que no santuário terrestre ele era representado pela mesa dos pães da presença. Esse é o trono da graça. Vimos que as 7 lâmpadas e a mesa dos pães estão frente a frente. A mesa está localizada ao norte e as 7 lâmpadas estão localizadas ao sul. A isso podemos acrescentar que se o norte representa o céu, então o sul representa a terra. Os 7 candelabros no sul representam a igreja, e a igreja está na terra. As 7 lâmpadas que estão nos castiçais representam o Espírito Santo. O Espírito Santo também está na terra, como diz o versículo 6 do capítulo 5. E isso não é novidade, porque o próprio Cristo já havia nos dito que quando ele partisse enviaria outro Consolador, e este versículo está nos dizendo que esse Consolador já havia sido enviado. Então, ao olharmos para o plano do santuário, temos ao sul a terra, onde está a igreja liderada pelo Espírito Santo, e ao norte temos o céu, onde está o trono de Deus, e entre ambos, entre o céu e a terra, está Cristo nosso mediador, a escada que Jacó viu nos seus sonhos que une o céu à terra. Vimos ainda que não devemos confundir o trono assentado no céu que João viu, com o trono que Daniel viu sendo montado, e que tem rodas, e é móvel. São 2 tronos diferentes. O primeiro é representado pela mesa dos pães, e o segundo, que é móvel, é representado pela Arca da Aliança, que aliás era a única peça de mobília carregada nos ombros de 4 levitas. E se lembrarmos, quando Ezequiel viu aquele trono que tem rodas, ele o viu sendo guiado pelos 4 seres de 4 faces. Talvez a melhor explicação do significado dos capítulos 4 e 5 de Apocalipse tenha sido dada pelo apóstolo Pedro, no seu sermão no dia de Pentecostes, depois daquele barulho, que serviu para chamar a atenção das multidões, e o espanto causado pela manifestação do dom de línguas. Pedro disse: "Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E será nos últimos dias, disse Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E certamente derramarei meu espírito sobre meus servos e servas naqueles dias, e eles profetizarão." O que Pedro está dizendo é que, o que estava acontecendo naqueles momentos precisos, era o cumprimento do que Joel predisse, que o derramamento do Espírito Santo ocorreria nos últimos dias. Agora, isso aconteceu no ano 31, há quase 2000 anos. Então, de que últimos dias estamos falando aqui, se quase 2000 anos se passaram e ainda estamos aqui? O que acontece é que, a grande maioria dos adventistas aplica esta passagem, única e exclusivamente à chuva serodia, e esquece que houve uma chuva temporã. Esta profecia de Joel tem um duplo cumprimento, um que ocorreu no início da era cristã, e outro que ocorrerá antes do fim da graça. E Pedro está falando sobre o primeiro cumprimento, a chuva temporã. É por isso que ele não fala dos últimos dias como algo que acontecerá num futuro remoto, mas como algo próximo, porque os últimos dias de que Paulo está falando são o fim das 70 semanas, o fim do povo judeu como povo de Deus, e o início da era cristã. E nos versículos de Apocalipse que estudamos no vídeo anterior, vimos cumprida a promessa de Cristo, de pedir ao Pai que enviasse outro Consolador, ou melhor, a promessa de cumprir a profecia de Joel, que é uma das obras que Cristo subiu ao céu para fazer, e que fazem parte de seu trabalho contínuo em nosso favor. Mas Pedro continua dizendo: "E farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça."
O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue o grande e manifesto dia do Senhor, e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dessas maravilhas, falaremos no próximo vídeo, quando estudarmos o sexto selo, mas vocês veem a ordem cronológica. Primeiro o derramamento do Espírito Santo, indicando que os últimos dias haviam começado, depois os sinais no céu e na terra antes da vinda do Senhor, que Pedro disse, que esse dia será manifesto, não secreto ou invisível, como ensinam os dispensacionalistas. Veremos quando estudarmos o sexto selo, que além da breve vinda de Cristo, esses sinais anunciaram o fim dos 1260 anos, do governo do Anticristo e o início do julgamento, no final dos 2300 anos. Pedro continua dizendo, homens de Israel, ouçam estas palavras, Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, nos prodígios, maravilhas, e sinais que Deus fez através dele no meio de vós, como também sabeis, entregue por certo conselho e providência de Deus, capturaste e mataste pelas mãos dos ímpios, o crucificando, a quem Deus ressuscitou, libertando das dores da morte, porque era impossível ser contido por ela. Porque Davi disse dele, vi o meu Senhor sempre diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Portanto meu coração se alegrou, e minha língua se regozijou, e ainda a minha carne descansará na esperança, que não deixarás minha alma na sepultura, e nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Me fizestes conhecer os caminhos da vida, me encherás de alegria com tua presença. Homens e irmãos, podemos dizer-vos livremente, o patriarca David, que morreu e foi sepultado, e o seu túmulo, está entre nós até os dias de hoje. Em outras palavras, Pedro está dizendo que quando Davi disse, tu não deixarás que teu santo veja a corrupção, Davi não está falando de si mesmo, mas de Cristo, mas sendo profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento, que do fruto de seus lombos, quanto à carne, levantaria o Cristo, que se assentaria em seu trono. Vendo-o antes, falou da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada na sepultura, nem sua carne viu a corrupção. E aqui vem a explicação, a este Jesus ressuscitou Deus, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, sendo levado pela destra de Deus e recebendo do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que Deus fez deste Jesus, a quem vocês crucificaram, Senhor e Cristo. Esta é a explicação dos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, que Cristo, tendo cumprido sua missão, subiu ao céu e sentou-se com o Pai em seu trono, e a manifestação da obra do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes do ano 31, indicava que Cristo havia se apresentado diante do Pai e o Pai havia aceitado o sacrifício de Cristo. Outra coisa importante que vimos no vídeo anterior é a diferença que existe, ou parece existir, entre o que João ouve e o que João vê. João ouve falar de um leão, mas quando olha o que vê é um cordeiro. Mas essa mudança de cordeiro e leão também foi uma grande verdade, da qual falaremos muito nos próximos vídeos. Mas eu lhe digo que existem muitas filosofias por aí, não cristãs, mas que estão rapidamente se infiltrando no cristianismo, que sustentam que o que fazemos nesta vida não afeta a nossa vida após a morte. Filosofias que, ao contrário da Bíblia, ensinam que não há punição nem para o pecador mais inveterado, mas diz que todos nós desfrutaremos da vida eterna. Que tudo que não aprendemos, ou os pecados que não abandonamos nesta vida, serão aprendidos e corrigidos na vida futura, sem necessidade de punição ou expiação. Mas à medida que continuarmos com o nosso estudo, veremos que o tempo da graça tem um limite. Enquanto durar o tempo da graça, o sangue do Cordeiro continuará a trabalhar em nosso favor, mas quando o tempo da graça chegar ao fim, qualquer um que não tenha aceitado a Cristo como um cordeiro, terá de enfrentá-lo como um leão. É a isso a que Cristo se refere quando diz, quem cair sobre esta pedra será quebrantado, mas sobre quem quer que ela caia, será despedaçado. Neste vídeo começaremos a estudar a segunda parte da segunda visão, que tem a ver com o que acontece aqui na Terra, a profecia dos 7 selos. Esta profecia dos 7 selos correrá em paralelo à profecia contida nas cartas às 7 igrejas. Apocalipse 6, versículo 1. E olhei quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como com voz de trovão, sai.
E olhei, e eis um cavalo branco e o que estava em cima dele tinha um arco, e recebeu uma coroa, e saiu vitorioso e para continuar vencendo. Os cavalos nos tempos antigos definiam a força de um exército. Na Bíblia, os cavalos são símbolos de guerra. Na profecia das 7 igrejas, vimos a história da igreja cristã do ponto de vista do que acontece dentro da igreja, mas nesta nova profecia, veremos a história da igreja de fora, a igreja e o seu ambiente. Cristo liderando a igreja para evangelizar o mundo e Satanás liderando o mundo para destruir a igreja. A maioria das traduções diz, venha e veja, e entende-se que é para João, a quem os seres vivos dizem, venha e veja, mas essa tradução está incorreta. A tradução correta é, saia, e não é João quem recebe essa ordem, mas sim os cavalos. Isto faz mais sentido do que a tradução, venha e veja, porque se a tradução correta for, saia, e a referida ordem for dada aos 4 cavaleiros e seus cavalos, faz sentido que a mesma ordem não seja mais repetida após o 4º selo. Ao passo que se a tradução correta fosse, venha e veja, e fosse João a quem isso fosse dito, não há razão para que João ainda não fosse informado para que, venha e veja ao abrir os outros 3 selos restantes. Dizemos isso apenas para esclarecer por que usamos a tradução, sai para fora, em vez de, venha e veja. Mas na realidade, este pequeno erro presente em quase todas as traduções, não afeta o significado daquilo que é verdadeiramente importante dentro desta visão. O primeiro a sair é o cavalo branco. Não pense que branco aqui significa justificação. O cavalo não está vestido de branco, o cavalo é branco. O branco representa a pureza, mas acima de tudo representa a luz do Evangelho. Este primeiro cavalo branco simboliza o triunfo da primeira igreja, a igreja que em meio século evangelizou todo o mundo conhecido. O cavalo é branco, porque é o momento em que o Evangelho era completo e puro, e a verdade do Evangelho iluminava em toda a sua plenitude. O cavaleiro que monta este cavalo tem um arco, que como o cavalo é um símbolo de luta, e lhe foi dada uma coroa, um Stefanos, a coroa da vitória, claro está, porque saiu vitorioso e para continuar vencendo. Alguns de nós vemos Cristo representado na figura deste eterno vencedor, montado no cavalo branco. Mas outros dizem que se o primeiro cavaleiro representa um personagem específico, os outros 3 cavaleiros também deveriam representar um personagem específico. Penso que tal discussão é tão irrelevante, quanto saber se a tradução correta é sair, ou vem e veja. Isso não muda o significado central da visão, o de uma igreja vitoriosa, com um evangelho puro, iluminando o mundo com a sua luz. Este primeiro selo é paralelo à igreja de Éfeso, e abrange o mesmo período, do ano 31 ao ano 100. Versículo 3. E quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, saia. E saiu outro cavalo, vermelho, e aquele que estava montado nele, foi dado poder para tirar a paz da terra, e para matar uns aos outros. E uma grande espada foi dada a ele. Analisaremos o significado da cor vermelha em vídeos futuros, por enquanto nos limitaremos a dizer que ela representa sangue. Este segundo cavalo da cor do sangue, é paralelo à igreja de Esmirna, a igreja que sofreu perseguição do Império Romano Pagão, e assim inclui o período do ano 100 ao ano 313. Também diz, e uma grande espada foi dada a ele. Muitos querem dar a esta espada o simbolismo da palavra de Deus. Esta espada na mão deste segundo cavaleiro não é a espada do Espírito, mas a espada da perseguição. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, sai. E eu olhei, e aqui estava um cavalo preto, e aquele que estava sentado nele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, 2 libras de trigo por 1 denário, 6 libras de cevada por 1 denário, e não faças mal ao vinho, nem ao azeite. Se o cavalo branco representa a luz e a pureza do Evangelho, o cavalo preto representa a escuridão e as trevas. Este terceiro cavalo é paralelo à terceira igreja, a igreja de Pérgamo, que é a igreja exaltada pelo imperador Constantino, que começa a alterar o Evangelho, de acordo com os gostos, costumes e práticas dos pagãos. Este período se estende desde o ano 313, ano da proclamação do Édito de Milão, que concedeu liberdade de culto aos cristãos, até 538, quando o bispo de Roma foi estabelecido como cabeça da igreja. O cavaleiro deste terceiro cavalo tem uma balança na mão.
O significado da balança é entendido à luz dessas palavras: 2 libras de trigo por 1 denário, e 6 libras de cevada por 1 denário. João diz que aquelas palavras foram ditas por uma voz que veio do meio dos seres vivos, e no meio dos seres vivos quem está naquele exato momento é Cristo, e Deus Pai. Entendo que é o Pai quem fala essas palavras, mas seja Cristo ou Deus Pai, a palavra tem autoridade, e o importante aqui não é tanto a quem pertence a voz, mas o que a voz diz. 2 libras de trigo por 1 denário, 6 libras de cevada por 1 denário, e não prejudiques o vinho, nem o azeite. O trigo e a cevada são os principais grãos com os quais o pão é feito, e o pão é um símbolo da palavra de Deus. 1 denário era o salário típico de um trabalhador por um dia de trabalho, enquanto 2 libras de trigo é trigo suficiente para alimentar apenas um adulto. Portanto, a imagem apresentada aqui é aquela em que as pessoas mal conseguem sobreviver no dia a dia, daí a balança na mão do cavaleiro. É um tempo de racionamento, em que a palavra de Deus é escassa e difícil de obter. Os líderes religiosos dispostos a acomodar as demandas do Estado foram por ele reconhecidos, até que foram esses pastores assalariados que acabaram por controlar a igreja e as consciências do povo. A Bíblia foi sequestrada do alcance do povo. Os líderes religiosos afirmavam serem os únicos capazes de compreender, interpretar e explicar as Sagradas Escrituras, e à medida que aumentava a ignorância da palavra de Deus, aumentavam os erros e as falsas doutrinas. Este período de 313 a 538 é o período durante o qual a abominação da desolação tomou forma. Assim como a cor branca do cavalo do primeiro selo representa a luz do Evangelho eterno, a cor preta deste terceiro cavalo representa o escurecimento do Evangelho, ao ser substituído pela abominação da desolação. Mas embora o pão esteja escasso, em nenhum lugar se diz que desapareceria completamente, sempre houve um remanescente para salvaguardar as Escrituras. Da mesma forma, a voz que se ouve entre os seres vivos diz: e não faças mal ao vinho nem ao azeite. O vinho representa o sangue de Cristo e o azeite representa o Espírito Santo. Então aqui estamos sendo informados sobre a justificação e a santificação. Mesmo no meio desta era de trevas espirituais, aqueles que verdadeiramente desejassem conhecer e fazer a vontade de Deus, ainda teriam ao seu alcance a justiça de Cristo e a santificação através do seu Espírito Santo. Versículo 7. E quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: sai para fora. E olhei, e eis um cavalo amarelado, e o nome daquele que estava sentado nele era Morte, e o túmulo o seguiu. E foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com os animais da terra. A palavra em grego é cloro, e refere-se à cor verde acinzentada de um cadáver. Este quarto cavalo pálido ou amarelado é paralelo à igreja de Tiatira e cobre o período de 538, ano em que começa o governo do Anticristo, até 1517, quando começa a reforma protestante. No terceiro selo vimos um tempo de trevas e sem luz, não há crescimento nem vida. As plantas não podem crescer ou viver sem luz, e não podemos crescer ou viver espiritualmente sem a luz do Evangelho. É por isso que no terceiro selo, chegamos a um momento de escassez e de fome, que é a única coisa que podemos esperar, se por falta de luz a vegetação parar de crescer e morrer. E o quarto selo nos leva ao resultado inevitável da fome, a mortalidade, assim como um escurecimento prolongado causaria a morte de toda a vegetação, e a morte da vegetação acabaria por causar a morte de animais e humanos. No plano espiritual, o obscurecimento do Evangelho durante o terceiro selo não pode deixar de resultar na morte no quarto selo, morte não apenas no reino espiritual, mas também literalmente, pois onde há morte espiritual só pode haver ciúme, inveja, conflito, assassinato e assim por diante. O terceiro selo representa o período em que a abominação da desolação toma forma e se estabelece finalmente, ou seja, o cúmulo da maldade. E o quarto selo nos leva à imposição forçada daquela abominação da desolação, e ao resultado inevitável do cúmulo da maldade, que é a perseguição. Este é o período em que a Igreja Romana começa a estender o seu domínio por toda a Europa, enviando seus emissários, supostamente para evangelizar. Esta suposta evangelização consistia em ir a diversos lugares e obrigar os cristãos desses lugares a se submeterem à vontade do bispo de Roma, e a adotarem a abominação da desolação. Ou eles se submetiam voluntariamente, ou o emissário voltaria com um exército, e os subjugaria à força.
Foram anos de perseguição e extermínio. Essa é a espada. A guerra foi seguida pela fome e a fome foi seguida por epidemias. As palavras matar com espada, com fome, com pestilência e com feras da terra, representam os métodos de perseguição e punição, usados pela Igreja de Roma durante a Idade Média, para erradicar o que chamavam de heresia. Contudo, o versículo 8 diz que ele só recebeu autoridade sobre 1/4 da terra. Isto refere-se ao facto de que durante os 1260 anos, do seu primeiro período de governo, o anticristo reinaria apenas sobre a Europa e as colônias americanas de Espanha e Portugal. Mas quando o anticristo ressuscitar pela segunda vez, o seu domínio será mundial. Versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus, e pelo testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz dizendo: Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? E vestes brancas foram dadas a eles, e foi-lhes dito que descansassem um pouco mais de tempo, até que o número dos seus conservos e seus irmãos, que também serão mortos como eles, estivessem completos. O altar mencionado aqui é o altar do sacrifício. Ao pé do altar sacrificial era derramado sangue dos sacrifícios, e no simbolismo do santuário e da profecia que ele representa, o altar e os sacrifícios anunciavam o sacrifício de Cristo. O que quer dizer isso? Que estas almas de santos aqui apresentadas representam Cristo? Claro que não. Isto nada mais é do que o cumprimento das palavras do próprio Cristo, de que os discípulos não são maiores do que o seu mestre, e que se ele fosse perseguido e morto, os seus discípulos sofreriam o mesmo destino. Quando o Império de Napoleão se estendeu à Espanha, o seu exército confiscou os arquivos da Santa Inquisição Espanhola, que enchiam 2 carroças. Durante o transporte desses documentos, uma das carroças caiu em um rio, e os documentos que carregava foram perdidos. Em outros países, por diversos outros motivos, também não chegaram até nossos dias, documentos da época que nos mostrariam um número de vítimas da Inquisição, que seja o mais próximo possível da realidade. Os mais próximos são os escritos de terceiros que viveram mais perto daquela época do que nós, dos quais hoje não podemos provar que a informação que nos oferecem seja de primeira mão. Embora historiadores e escritores daquela época falem de milhões de mortes, à medida que vemos historiadores mais modernos, os números começam a cair de milhões para centenas de milhares, até chegar aos livros de história atuais onde os números caem para dezenas de milhares. Isto ocorre porque os historiadores modernos baseiam seus números em evidências que sobreviveram até hoje. O problema é que apenas o Tribunal da Santa Inquisição, dada a sua alegada legalidade, documentou as suas ações. Mas a perseguição e o extermínio por parte da Igreja de Roma não começaram com o estabelecimento da Inquisição. A Inquisição veio simplesmente para dar um sentido de legitimidade ao genocídio, que a Igreja Romana já vinha realizando há séculos. E nem todas as cruzadas contra os chamados hereges foram realizadas dentro do radar da Santa Inquisição, especialmente durante a Idade Média. Nem toda a documentação, que foi produzida a partir da Inquisição, conseguiu sobreviver até hoje. Os historiadores mais honestos apontam-no quando ousam dar números, mas os restantes, respondendo a outros interesses, minimizam ao máximo o número de mortes, e minimizam a seriedade das ações da Igreja durante o seu governo, e chegam mesmo a justificá-las e validá-las. A questão é, se tudo isso é resultado do acaso, ou de uma agenda oculta. Será a Contra-Reforma, iniciada pelo Concílio de Trento, algo que se perdeu na história e que há muito deixou de o ser? Ou será que a Igreja Católica ainda tem agentes infiltrados nos governos, nas igrejas de outras denominações, nas universidades, em todos os centros de informação e conhecimento, procurando manipular a opinião pública? E ainda a mesma história? Ao abrir o 5º selo, João vê aqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho, clamando por justiça. Eles morreram acusados de serem enganadores e hereges. Eles estavam vestidos com túnicas e tiaras com desenhos de demônios, e foram queimados no fogo, prefigurando que iriam queimar no inferno. Durante a história, eles permaneceram vilões e seus algozes, heróis. Injusta foi a morte deles, e injusta foi a memória que deles ficou para a posteridade. É por isso que clamam por justiça. Este é um símbolo. De forma alguma isso significa que os mortos continuam a viver após a morte.
A Bíblia nos diz claramente que os mortos nada sabem. Eles não têm memória, nem participação no que acontece após a morte. É apenas um símbolo. Os mártires clamam por justiça, da mesma forma que o sangue de Abel clamou, quando foi morto pelo irmão. A passagem nos diz que esses mártires foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Espero que você não tenha esquecido que discutimos há alguns vídeos sobre o testemunho de Jesus Cristo. Esses mártires foram mortos porque não resistiram ao Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que inspirou quem escreveu a Bíblia, e que inspira quem a lê. Que é o mesmo Espírito que escreveu os mandamentos nas tábuas de pedra e que também os escreve em nossos corações. Que é o mesmo Espírito que inspirou as profecias e que inspira aqueles que as estudam. Que é o mesmo Espírito que nos santifica, restaurando em nós a natureza do amor, e que, uma vez restaurado em nós esse amor, que é o fruto do Espírito, esse amor expulsa o medo. Por isso morreram, porque poderiam ter negado a sua fé e salvo as suas vidas, mas não tiveram medo e preferiram morrer, a negar a sua fé. E morreram como malfeitores, sendo santos, caluniados, acusados de heresia, bruxaria, incesto, que faziam sexo com animais, que comiam carne humana. Esses homens santos de Deus foram acusados de todas as barbaridades que você possa imaginar. Portanto, até quando, santo e verdadeiro Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue, daqueles que habitam na terra? Muitos pregam sobre o julgamento como algo que deveríamos temer, como se o julgamento fosse nos condenar. Mas o julgamento não nos condenará. Fomos condenados desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram. O julgamento não é para condenar, mas pelo contrário, é para confirmar, para ratificar, para estabelecer, sem qualquer dúvida, que fomos salvos da condenação, se realmente amamos a Deus e aceitamos a salvação, que Ele nos deu pela graça. Não há razão para temer o julgamento, a menos que sejamos hipócritas, e porque estamos perdendo tempo entretendo-nos com os prazeres e cuidados deste mundo, não nos preparamos. Mas os mártires não o temem, pelo contrário, anseiam por isso, clamam para que chegue. E isso também não é novidade. Nos Salmos e em outros livros do Antigo Testamento, encontramos palavras semelhantes a estas, proferidas pelas almas dos mártires. A Bíblia nos diz que Deus criou um mundo perfeito, muito bom, mas com a entrada do pecado ele se tornou um mundo injusto, onde pessoas mais prosperam, e pessoas justas têm coisas terríveis acontecendo com elas. Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Julgar é trazer justiça. Não devemos temê-la, devemos ansiar pelo julgamento. Versículo 11. E estas vestes brancas foram dadas a eles, e eles foram instruídos a descansar um pouco mais, até que seus conservos e seus irmãos, que também deveriam ser mortos como eles, estivessem completos. As roupas brancas são um símbolo da justiça de Cristo. Mas pessoalmente acredito que, embora a justiça de Cristo seja o que realmente importa, estas vestes brancas simbolizam a justificação. Diante da opinião mundial, eles morreram como malfeitores, agentes de Satanás. Mas veio a Reforma Protestante, e foi declarado ao mundo que o poder que matou os mártires era na verdade o Anticristo, e que os mártires eram na verdade santos, que tinham sido mortos injustamente. Este quinto selo é paralelo à Igreja de Sardes, a Igreja da Reforma Protestante. Mas o período de Sardes se estende do ano 1517 até o ano 1798, enquanto o período deste quinto selo terminará um pouco antes, em 1755, pois veremos que em 1755 é aberto o sexto selo. Mas falaremos sobre o sexto selo mais tarde. Por enquanto vamos terminar com o quinto selo. E foi-lhes dito que descansassem mais um pouco, até que os seus conservos e os seus irmãos, que também seriam mortos como eles, se completassem. Os mártires não recebem sua recompensa instantaneamente, mas são instruídos a descansar um pouco ainda. Os mártires não estão no céu, estão descansando no pó da terra, até a segunda vinda de Cristo, quando serão ressuscitados e então receberão finalmente a sua recompensa. Mas também se diz que há ainda mais irmãos, que também seriam mortos. O martírio dos santos não cessou quando começou a Reforma Protestante. Pelo contrário, em muitos lugares a perseguição intensificou-se. Lembre-se, qualquer pessoa que queira viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. Sempre houve mártires, houve antes,
houve depois e você continuará a vê-los, especialmente quando o Anticristo ressuscitar. Estes primeiros selos que estudamos mostram-nos novamente as táticas que o diabo usa para destruir o povo de Deus. Essas táticas são perseguição e infiltração. O diabo tem usado essas duas táticas desde o início da história humana. No que diz respeito à história da Igreja, o diabo procurou introduzir falsas doutrinas desde o início da Igreja cristã, mas o seu foco estava na perseguição da Igreja. Primeiro ele usou os líderes judeus e depois o Império Romano. Porém, a perseguição só conseguiu o crescimento da Igreja. A partir de 313, o diabo se concentra em se infiltrar na Igreja. Quando destruir o povo de Deus por fora não funciona, Satanás procura destruí-lo por dentro. Uma vez que a Igreja tenha sido infiltrada a ponto de os apóstatas ganharem o controle dela, Satanás retoma a perseguição, mas agora é a Igreja apóstata que lidera a perseguição. Quando estudamos as 7 igrejas, vimos que Balaão foi usado ali como símbolo da mudança de tática que ocorreu após 313. Balaão foi trazido pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Deus. 7 vezes Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus de fora, mas a maldição se transformou em bênção. Da mesma forma, durante o início da era cristã, o diabo tentou destruir a igreja de fora, através da perseguição, mas essa maldição se transformou em uma bênção, pois a perseguição serviu para manter a igreja pura e não impediu o seu crescimento. Depois de falhar 7 vezes em amaldiçoar o povo de Deus de fora, ocorre a Balaão, claro, porque o próprio diabo o instruiu Moabe a introduzir mulheres no povo de Deus, para convidarem os homens de Israel a desfrutarem dos prazeres que faziam parte do culto pagão. Da mesma forma, Constantino começou a lisonjear e presentear os líderes da igreja, até ganhar a lealdade de líderes dispostos a abandonar a doutrina sagrada, para desfrutar dos prazeres do mundo. Como já vos disse, estas duas táticas, perseguição e infiltração, têm sido utilizadas desde o início da história humana. Assim que Deus deu a profecia de que um Redentor nasceria da descendência da mulher, o diabo procurou destruir essa descendência. Primeiro ele usou Caim para matar Abel, mas depois nasceu Sete. Então ele muda de tática e usa as mulheres nascidas da descendência de Caim, para se infiltrar na descendência de Sete, e consegue, a tal ponto que Deus teve que destruir toda a humanidade, exceto 8 pessoas, a fim de preservar a descendência da mulher, de quem o Messias deveria nascer. Deus conhecia muito bem as táticas de Satanás, pois por isso alertou o povo de Israel, não apenas para erradicar todo o povo de Canaã, mas até mesmo os próprios membros do povo de Israel que adotaram os costumes dos cananeus, porque no final seria uma ferroada para eles. Mas o povo de Israel agora se sentia confortável com os territórios adquiridos, que deixou os povos restantes, que ainda estavam no meio deles. Posteriormente, essas pessoas os perseguiram e tentaram, até que finalmente a apostasia tomou conta dos líderes de Israel. E foram os mesmos líderes de Israel que perseguiram e mataram os profetas. Bem, chegaremos a esse ponto neste vídeo. Já cobrimos os primeiros 5 selos. No 5º selo, que representa o período histórico de 1517 a 1755, vimos as almas dos mártires pedindo a Deus que julgasse. E se as almas dos mártires pedem a Deus que julgue, é porque em 1755, Deus ainda não havia começado o julgamento. Podemos então esperar que o 6º selo dê início ao julgamento? Veremos isso no próximo vídeo. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.